Fala, investidor! Tudo bom com você? Quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Usiminas. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já aproveita logo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos, e não se esqueça de deixar likezera para poder dar uma força aqui para o investidor raiz. Como forma de agradecimento para você que me acompanha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Usiminas aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo dia 30 de abril, no domingão, o mercado está fechado, né? Se a gente pegar no ano, a Usiminas está subindo aproximadamente 2,5% e nos últimos 12 meses uma queda de 35%, quase 36%. Então será que Usiminas vai quebrar? Usiminas é cilada? Deixa aqui para mim nos comentários se é uma oportunidade ou se para você é melhor ficar de fora da Usiminas, que eu quero saber aqui a sua opinião, beleza? Bom, Usiminas, se você não conhece, é uma empresa do setor de siderurgia. Ela tem um grosso da sua receita vindo da operação da produção de aço, mas ela também tem uma parte da receita vindo de minério, mas onde ela ganha mais dinheiro é da operação da produção de aço. Ela tem uma parte da receita também que vem de fora, né? Porque ela, principalmente na parte do minério de ferro, ela exporta bastante. Então ela tem uma certa parte da receita dolarizada. Mas o grosso da receita está aqui em Brasil, na operação de aço, beleza? Código de negociação, o ZIN3, o ZIN5 e o ZIN6. Se você for investir, você tem duas opções. Você pode ir na 3 se você estiver preocupado com questões de mudanças no controle da empresa. Por quê? Porque a 3 ela tem 80% de tag along. Então, se tiver uma oferta para compra aí do controle da empresa, você tem direito de vender até por 80% do valor dessa oferta. Se você estiver na preferencial, que é a que termina com 5 e termina com 6, você não tem essa opção. Mas lembrando que as ações preferenciais têm uma liquidez muito maior, tá bom? Então você tem que analisar aqui o que você acha mais interessante. Entrando aqui na posição acionária, aquilo que eu falei, se a gente pegar aqui o free float das ações ordinárias, só tem 7,7% do capital aberto a mercado, enquanto as preferenciais têm quase 74% do capital aberto a mercado. Nós conseguimos ver também que eles recompraram bastante ações, compraram uma parte aqui, recompraram, né, uma parte das ordinárias e uma parte bem relevante aqui das preferenciais. Sempre quando a empresa está com o processo de recompra aberto, eu não estou falando que é o momento, mas ela já fez essa recompra, é porque a empresa naquele momento ela estava identificando que as ações estavam baratas, e também é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, porque quando ele diminui a quantidade de ações em circulação, o lucro por ação aumenta e os dividendos também aumentam, porque vão ser repartidos por uma quantidade menor de ações. Então essa é uma forma de fazer com que as ações possam valorizar e o seu dividendo também aumente, beleza? Entrando aqui nos destaques da Usiminas, eu vou comparar, né, o primeiro trimestre de 2023, resultado mais atualizado que eu já estou trazendo aqui, contra o último trimestre, foi o quarto trimestre de 2022. Empresas mais cíclicas, eu não costumo fazer essa comparação, por exemplo, primeiro trimestre 23 contra primeiro trimestre 22. Geralmente, na maioria dos casos, eu comparo dessa forma, contra o mesmo trimestre do ano anterior. Só que quando a gente está falando de empresa mais cíclica, fica uma comparação muito injusta, digamos assim, porque pode ser que no outro período o produto que ela negocia, né, o minério de ferro, o aço, esteja em um patamar de preço muito diferente. Ocorreu isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, comparado de 2022 contra 2021, então eu prefiro fazer esse tipo de análise aqui para a gente ter uma noção de como que a empresa está navegando e o que a gente pode esperar para os próximos trimestres.
Então aqui a gente consegue ver que o volume de aço aumentou 7%, isso aqui é positivo. No caso do volume do minério de ferro, caiu 22%, né? Aqui é claro que é negativo. Se a gente olhar a receita líquida diminuiu 5%, ou seja, ela saiu de 7,6 bilhões em receita para 7,2, porém o EBITDA ajustado da empresa cresceu 35%, saiu de 579 milhões para 783. Aqui a empresa está apresentando o EBITDA ajustado, porque se ela mostrasse o EBITDA contábil, teria ficado até negativo no quarto trimestre, porque teve impairment, reajustaram o valor dos ativos da empresa, fazendo com que a empresa tivesse uma baixa contábil, e isso aqui impactou nos resultados da empresa, tá? Então tem que tomar cuidado. Se a gente olhar o lucro, olha só, no quarto trimestre foi um prejuízo de 839 milhões, então pareceu que o resultado foi horrível, mas a gente tem que analisar porque teve efeito não recorrente no quarto trimestre de 2022, então fica atento com isso, beleza? Então se a gente olhar lucro, nem adianta comparar muito porque teve esse efeito recorrente, mas olhando para o EBITDA ajustado, que ele já está excluindo o efeito não recorrente, foi um crescimento de 35%, então na minha visão foi um resultado sim positivo para a empresa. E a dívida líquida também diminuiu, a dívida líquida saiu de 1,1 bilhão para 284 milhões. Então na minha visão, o quarto trimestre foi bem ruim para a empresa e agora ela deu uma certa melhorada se a gente comparar com esse período anterior. Se a gente pegar contra o mesmo período de 2022, foi um resultado bem fraco, digamos assim, porque o EBITDA caiu 57%. Então a gente tem que analisar aqui no caso da Usiminas de acordo com o trimestre anterior para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo, porque no passado pode ser que as cotações estejam totalmente diferentes das commodities. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Usiminas. Eu sempre digo em todos os meus vídeos, quem me acompanha aqui já está cansado de saber, mas eu gosto de reforçar, não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre vou passar aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. E além disso, eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que almeja construir patrimônio através da Bolsa de Valores, para você conseguir viver da renda passiva dos seus investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu definitivamente pego na sua mão e te ajudo a atingir seus objetivos mais rápido. Eu vou analisar a sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, o primeiro link na descrição desse vídeo, é só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp. Então vamos continuar aqui a análise. A cotação do dia 28 de 4 de 2023, ela estava 7,20, valor de mercado aproximadamente 9 bilhões. Então é uma empresa que tem sim um porte relevante dentro da nossa bolsa, tá? Não é uma empresa muito pequena, não é gigante também, mas é uma mid-cap, né? Uma empresa média, diria eu. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,1. No momento ela está com uma alavancagem muito baixa, tá? Isso aqui é um ponto positivo. Empresas que têm baixa dívida, né? Elas não vão quebrar, né? O que quebra a empresa é dívida. Então no momento está com a dívida bem controlada. Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes e meia, é um ponto de atenção, principalmente quando a gente está falando de empresas mais cíclicas, mas no caso da Usiminas está bem tranquilo esse endividamento atualmente. Dividend yield de 4,6%, é um dividendo que está um pouco abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente quando eu vou investir em empresas pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, mas vale ressaltar também que a empresa recentemente ela anunciou que vai pagar dividendos, ali mais ou menos para o final do mês de junho vai entrar um bom dividendo. Lembrando também, né, eu esqueci de comentar sobre isso, as ações preferenciais, elas recebem mais dividendos que as ações ordinárias, tá? Então isso aí é um fator também para você analisar na hora de você colocar na balança, né? Se você estiver pensando em investir em Usiminas, se você compra a 3 ou, por exemplo, se você compra a com final 5. Essa cotação que eu estou trazendo aqui também é referente à cotação com final 5. Se eu não comentei isso ou se eu comentei, estou reforçando aqui, beleza? O ROI de 4% é um ROI baixo, tá? Indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROI. Então ela está devendo
correndo aqui no ROI. A margem também está baixa, a margem de 3%. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem. Então, tanto no indicador rentabilidade quanto lucratividade, no momento a Uzi Minas está com indicadores fracos, digamos assim. Indicador de preço, que é o EV sobre EBITDA, de acordo com esse indicador, hoje ela está valendo aí o Enterprise Value, né, que é o valor de mercado mais a dívida líquida, ela está valendo ali o equivalente a 3,5 vezes o EBITDA, tá? Então, olhando para esse indicador, essa cotação de 7,20, ela tá descontada sim, tá? É claro que a gente tem que avaliar como que vai vir os próximos resultados, né? Piorou bastante 2022 se comparado com 2021, mas se ela manter mais ou menos essa pegada que ela está apresentando aqui, um resultado inferior ao que ela apresentou em 2021, mas parecido com 2022, tá sim descontada, beleza? Então, ponto de atenção aqui. Indicador de preço, que é o preço sobre valor patrimonial, é outro indicador para a gente medir o valor da empresa. Nesse caso, esse indicador de preço sobre valor patrimonial, em vez da gente comparar com o resultado, seja o lucro operacional, o lucro líquido, o PVP ele compara a cotação contra o patrimônio da empresa. Então, olhando para esse indicador, hoje ela está valendo o equivalente a 38% do patrimônio que tem lá. E vale ressaltar que o patrimônio líquido é o capital dos sócios, né? São os ativos menos os passivos que sobraria ali para os sócios. Então, tá bem atrativa se a gente olhar aqui com base no patrimônio. Mas é claro que a gente tem que ressaltar, né, que a empresa, quando está com muito desconto assim, é uma empresa que está passando por uma certa dificuldade. As operações da Uzi Minas lá teve que fazer reforma em alguns fornos. Então a empresa está passando por uma situação tanto complicada na questão da cotação da commodity quanto na questão operacional, né, dos ativos que ela tem ali operando. Entrando aqui na parte da cotação do aço, é importante você acompanhar isso também, né, se você vai investir em Uzi Minas. Por quê? Porque o grosso do resultado dela vem da cotação do aço. Então, por exemplo, se a gente pegar 2021, olha só, foi para 5.500, isso aqui está em dólares, salvo engano, né, o valor da tonelada, e agora aqui baixou para 3.683. Então a gente consegue ver que o resultado, né, explodiu no ano ali de 2021, não foi à toa. Por quê? Porque ela pegou um ciclo que as commodities inflacionaram e para ela foi muito positivo. E agora a gente consegue ver que estabilizou, tá mais ou menos ali no mesmo patamar de 2018, 2017. Então a empresa voltou para aquele patamar. Cotação que estava em 2021 não é comum, né? Foi um efeito ali causado pela pandemia. Continuando aqui, se a gente olhar o lucro, fica muito evidente isso aqui, né? A gente consegue ver que, olha só, 2021 o lucro onde foi. E agora, 2023, já está um lucro bem parecido com o patamar que ela operava ali, mais ou menos no ano de 2018, ano de 2019, tá? E a gente consegue ver também em 2020, olha só que ficou bem baixa essa cotação, a empresa chegou até a dar um prejuízo. Então, basicamente, você tem que entender um pouco melhor como que está a questão do ciclo daquela commodity que você está investindo, né, da empresa que você está investindo. Quando a gente olha para o histórico de cotações, fica muito claro que a empresa cíclica, né, lá atrás ali valendo centavos, depois bateu mais de R$30 em 2008, aí veio um ciclo ruim, derreteu, né, quem comprou lá na alta viu o patrimônio derreter mais de 90%, e aí depois valendo centavos de novo, chegou a valer mais de R$20, e agora que voltou para casa ali de perto de R$5, né, mais ou menos R$7 que ela está agora. Então a gente consegue ver que o ativo é extremamente cíclico e volátil, então é um pouco complicado para você investir, que se não souber o que está fazendo, a chance de perder dinheiro desse tipo de ativo é grande. Bom, agora para a gente finalizar com chave de ouro, eu vou analisar os resultados da Uzi Minas desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado do primeiro trimestre de 2023. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar a likezeira para poder dar uma força aqui para o Raiz, beleza? Então vamos lá, a receita saiu de 10 para 31 bilhões, muito bom. O EBITDA, que era negativo, agora está 2,8 bilhões, então melhorou sim, né? A gente consegue ver o lucro líquido negativo também agora 918. Se a gente pegar comparando com 2021, ela vem só descendo ladeira, né? Porque 2021 ela teve um EBITDA de 12 bilhões e um lucro líquido de 9. Olha tanto que o resultado oscila, né? O EBITDA sai de 12 para depois 3 bilhões e meio. Então esse tipo de ativo realmente, a volatilidade aqui é muito grande nos resultados e
consequentemente a volatilidade nas ações também vão ser. Ela estava num ciclo muito bom, né, de 2016 até 2021, um ciclo favorável ali da commodity. Ano de 2019 deu uma patinada aqui, mas não foi uma queda muito expressiva. 2022 piorou, né, voltou mais ou menos a estabilizar ali o patamar dos resultados, então deu uma certa piorada, e agora nos últimos 12 meses piorou mais um pouco, né? Então a empresa vem piorando, mas ainda está num patamar assim, né, que está pelo menos superior ali aos anos 2017, 2018. Esse patamar de EBITDA, se a gente olhar aqui, é o quarto maior EBITDA da empresa nessa série histórica aqui desses anos que eu estou apresentando, tá? O lucro não tem muito o que falar, né? Saiu de 9 para depois 1,6. Olhar o lucro aqui é um pouco difícil, porque pode ter vários efeitos que distorcem o lucro, né? A empresa tem variação cambial, resultado financeiro, tem questão de depreciação, amortização. Commodity, eu sempre gosto mais de ficar olhando aqui para a parte do EBITDA, mas a gente consegue ver que o lucro oscila demais também. E o que eu gosto de chamar atenção aqui para as margens, né? A margem EBITDA, olha só, costumava rodar ali na casa de aproximadamente 15%, 2020 e 2021 foi um ano muito bom para a empresa. Essa margem de 24%, 37% não é comum, né? Agora ela voltou para aquele patamar de margem EBITDA ali. Na verdade está inferior, né? Agora o patamar de EBITDA dela ali está até inferior à margem EBITDA ali de 2019, 2018. Vale ressaltar que, levando em consideração os últimos 12 meses aqui, tem o efeito do impairment, que fez o EBITDA do quarto trimestre da empresa ficar negativo. Aqui eu estou trazendo os números contábeis, então essa margem também está sendo impactada aqui devido ao impairment, né, no ano de 2022 e também nesses últimos 12 meses, tá? Então tem que ter esse ponto de atenção. Quando a gente olha para a margem líquida, isso aqui que me desanima, né? A margem muito baixa, geralmente rodando ali, quando está bem, mais ou menos 5%, em torno de 4%, 5%. Nesse ano de 2021 vou até desconsiderar, né, porque é totalmente surreal essa margem de 27%, é muito difícil da empresa repetir o resultado com tamanha lucratividade. A parte boa é que a empresa, desde 2017, ela está com endividamento, vem diminuindo, né? Está com endividamento baixo. Então isso aqui é um ponto positivo. Porque se a empresa tivesse um endividamento alto, com essa margem líquida baixa, o negócio seria totalmente inviável, tá? Então assim, qual que é a minha opinião sobre a Uzi Minas? É uma empresa que definitivamente não é do tipo de ativo para quem está iniciando, tá? É um ativo que tem suas complicações. É claro que se ela conseguir arrumar a casa, vier um ciclo bom aqui da commodity, como ela também não tem dívida, né? Tem um endividamento baixo, para ser mais exato, ela consegue segurar a onda e esperar um ciclo bom, e nesse ciclo bom ela pode valorizar muito. E olhando para preço também, eu vejo agora atrativo, apesar do resultado ainda estar piorando, mas eu ainda vejo uma empresa que a gente vai ter que esperar, na verdade, para ver o patamar que vai estabilizar esse EBITDA da empresa, né? Mas ainda assim eu vejo atrativo, principalmente se a gente comparar o PVP, né? Ela está muito abaixo do patrimônio. Então, de fato, é um ativo que tem um bom potencial de valorização, mas não é ativo para amador, porque ao mesmo tempo também pode derreter 30, 40, 50, ficar ali anos derretendo, como teve esse outro ciclo lá que derreteu mais de 90%. Então é um ativo que você tem que saber muito o que está fazendo, porque além dela ser cíclica, ela trabalha com margem baixa, então é um pouco complicado, tá? Então minha opinião é essa. Não vou falar que é uma empresa horrível, que não vale a pena investir. Dá para investir? Dá, mas se você está no início, se você é mais conservador, evita investir nesse tipo de ativo, pelo menos até você ter uma carteira mais robusta, uma carteira mais bem estruturada. Aí talvez você poderia encaixar esse tipo de ativo naquela parcela de risco da sua carteira, para você poder apimentar um pouco a sua carteira e ter uma chance de elevar o potencial de retorno. Lembrando aqui desses riscos também que tem, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha esse vídeo com o seu amigo que está pensando em investir em Uzi Minas ou que está lá sem saber o que fazer com as ações, e deixa aqui para mim nos comentários se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. E se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.